Bom, hoje a gente vai começar, então, a segunda área. A gente continua com termodinâmica. Saindo um pouco do âmbito, do escopo da termodinâmica, nós vamos falar hoje da microscopia do sistema, né? A termodinâmica, ela trabalha numa escala um pouco mais alta, no sentido de escalas de tamanho, de comprimento, de volume macroscópicas, né? E quando a gente vai falar dos átomos e das moléculas, a gente sai do que a termodinâmica se atreve a falar, né? Daí a gente entra na área de estudo de outro campo da física, que se chama a mecânica estatística ou física estatística, como a genética e a biologia molecular, né? A genética vai tratar de propriedades tópicas, vai falar de genes e as expressões desses genes, enquanto que é a biologia molecular que vai explicar o que tem por trás desses genes e vai dizer, bom, existe uma cadeia de moléculas ali, o nosso DNA composto, né, de tais e tais aminoácidos, etc, etc. Então, são duas visões diferentes do mesmo assunto, né, digamos, uma de baixo para cima, uma de cima para baixo. A termodinâmica vem de cima para baixo, dos grandes volumes, dos grandes sistemas, enquanto a mecânica estatística vem de baixo para cima e tenta construir o conhecimento ou justificar o conhecimento da termodinâmica a partir de princípios mais fundamentais baseados no próprio conceito de átomo e molécula. Aqui para a termodinâmica, esses conceitos são irrelevantes. Tá? Então, essa aula de hoje é um dos dois momentos onde a gente vai discutir um pouco sobre a microscopia. Tá? A gente continua um pouquinho na próxima aula, e lá no final, quando a gente for explicar realmente o que significa entropia, o que é entropia média, afinal das contas, a gente volta um pouco a falar na microscopia. Tá? Então, o que a gente vai fazer hoje é estabelecer quais são os princípios que justificam o gás ideal. Então, a aula de hoje é sobre a teoria cinética dos gases, né? Então, a imagem que a gente tem dos gases, né, esse desenho, são as moléculas fazendo esse movimento complicado, caótico, de nada para, né? Elas estão em constante colisão. Os detalhes dessas colisões e o que vai interferir no movimento de uma única molécula aqui vai depender do tipo de gás que a gente está tratando. Os gases ditos reais, as moléculas, elas ocupam volume, então não são pontos, elas são bolinhas, né? Nessa nossa imagem clássica dos átomos e moléculas, e obviamente, né, quando as bolinhas passam a menos do que 2 raios de distância, né, uma da outra, né, se eu tenho, seria a menor distância entre duas bolinhas aqui. Então, essa distância aqui, ótimo, essa distância aqui é 2 vezes o raio, essa é a menor distância que esses centros podem ocupar. Menos do que isso, teria que haver superposição, e a gente, né, pode supor que os átomos aqui, ou as moléculas, sejam bolas de bilhar, né, rígidas e não podem se superpor. Então, esse aqui é o caso onde há colisão entre as moléculas, e aí a gente está no escopo da física clássica. O que acontece antes e depois dessa colisão é o que vocês estudaram lá na Física 1. Vocês podem ter ou não conservação de energia cinética, dependendo do tipo de colisão, se é elástica ou inelástica, vai ter conservação de momento. O que importa aqui para nós é que a trajetória dessas moléculas vai ser alterada quando elas colidem, né, ou quando elas colidem com a parede, né? Então, essas linhas vermelhas aqui, elas representam uma colisão de uma molécula com a parede e refletidas, né? A regra que vai determinar essa colisão é a mesma que vocês usam quando estão jogando sinuca, né? E é a mesma que a gente vai ver na quarta área, quando for estudar a ótica, que é a mesma regra que vale
o ângulo de chegada aqui é igual ao ângulo de saída. Bom, mas isso se os gases, então, se eles são reais, além desse volume ocupado pelas moléculas, elas ainda podem exercer forças entre si, né? Então, cada molécula tem uma nuvem de elétrons em torno de si, esses elétrons não podem, ou normalmente eles não estão simetricamente distribuídos, né? Quando as moléculas se aproximam, esses elétrons que são a parte móvel aqui do sistema, eles vão tender a se repelir, eles vão ocupar a região, né, os elétrons que estão aqui, eles vão tender a se afastar aqui, e aí essas moléculas vão ficar polarizadas, porque a carga se distribuiu de maneira assimétrica dentro dessa nuvem de elétrons aqui, e agora eu tenho duas bolinhas que têm um lado carga positiva concentrada, do outro lado carga negativa. A parte que vai ficar próxima entre si vai ser mais positiva nos dois casos, porque os elétrons foram para o outro lado, essas moléculas vão se repelir. Então, mesmo que elas não colidam, só o fato de passarem próximas entre si vai gerar uma força entre elas, e essa força vai desviar o movimento. Tá? Então, eu posso ter, né, moléculas que não estão necessariamente colidindo, mas só pelo fato de se aproximarem, né, elas vão sentir a força de repulsão e isso vai desviar o comportamento. Então, esses dois ingredientes, o volume ocupado pelas moléculas e as possíveis forças, entre elas vão complicar um pouco a descrição do nosso movimento. Como a gente vai tratar a maior parte do tempo de gases ideais, essas duas complicações não existem. Esses são os dois ingredientes que mais adiante a gente vai voltar a falar quando for tratar, não de gases reais necessariamente, né? Os gases reais são mais complicados do que isso ainda, e vão depender ainda dos detalhes, dos elementos que compõem as moléculas. Mas a gente pode ir além do gás ideal, né? Como é que a gente melhora o gás ideal? Bom, a gente pode botar esses dois elementos, volume excluído e interação, de maneira simplificada. Isso é o que acontece no gás de Van der Waals, que certamente vocês já ouviram falar, e vai ser o único gás não ideal que a gente vai comentar um pouco mais de detalhe aqui, né? Por que o gás de Van der Waals é importante e o que ele traz de novo, né? Ele é conceitualmente, né, todo um outro universo em relação ao gás ideal. Mas, do ponto de vista de uma introdução à termodinâmica, o gás ideal ele é bom, né, porque, como é o caso mais simples, a gente pode estudar, o sistema mais simples, ele vai ser a nossa drosófila, ele vai ser, né, o nosso cavalo de batalha para ilustrar os conceitos mais complicados da termodinâmica. Então, como os conceitos que a gente vai introduzir, vai estudar com mais profundidade, eles já são suficientemente complicados, não faz muito sentido a gente usar também um sistema complicado para ilustrar eles. Então, vamos usar um sistema simples para entender esses conceitos mais complicados que vão aparecer agora nessa segunda. Então, a gente precisa entender bem o que é o gás ideal, o que está por trás desse gás. Então, por isso que hoje a gente vai discutir um pouco a microscopia desses sistemas. Então, o gás ideal, ele não tem essas interações aqui. Então, as partículas do gás ideal, né, por mais próximas que elas passem entre si, elas não vão afetar o movimento uma da outra, ou seja, não existe forças entre as moléculas do gás ideal, tá? Isso seria como dizer, por exemplo, imagine um gás onde não existem forças, mas existem bolinhas. Tá? As bolinhas ocupam volume. Quando é que as bolinhas vão interagir? Bom, elas vão interagir somente quando a distância entre elas for 2 raios, ou seja, só vão interagir quando elas de fato colidirem. Então,
as interações, para acontecerem, as moléculas precisam estar muito próximas. Só é sentida quando essa distância é muito pequena, ou seja, o alcance da interação é pequeno. Então, a gente diz que essas interações elas são de curto alcance. Tá bom? Interações do tipo eletrostáticas, gravitacionais, elas são de longo alcance. A Lua e a Terra não precisam estar em contato para uma sentir a força da outra, né? Então, essa interação age à distância. Não é uma interação de longo alcance. A interação de curto alcance não precisa ter contato necessariamente, mas ela só é sentida quando as moléculas são, de fato, muito próximas. E em alguns gases é o que acontece de fato, né? Se a gente pega gases nobres que interagem muito pouco, essas interações vão ser de bastante curto alcance. Então, essa aproximação é bastante boa. Então, a gente está falando aqui dessa hipótese, né, de que a gente está considerando somente interações de curto alcance. Uma outra hipótese que a gente faz, então, o que é R e D? Então, aqui eu tenho, né, uma molécula do meu sistema, tenho a outra molécula do meu sistema. Essa distância entre elas é o que a gente chamou aqui de R. E o raio ou o diâmetro aqui, tanto faz, dessas moléculas, é o que a gente chamou de Dzinho. Então, mesmo que as moléculas não sejam pontos, tá? No caso ideal mesmo, o modelo, a gente diz são pontos. Então, o Dzinho é zero. Mas mesmo sistemas reais, onde não são pontos, onde ocupam um certo volume, mas se a distância entre duas moléculas, se essa distância é muito grande, a chance delas colidirem é muito baixa. Se a gente pega um gás muito rarefeito, a chance de duas moléculas passarem próximas uma das outras é muito pequena. Vai quando, a maior parte do tempo, ou para a maior parte das moléculas, isso não está acontecendo. Tá? Então, o gás ideal a gente pode pensar num limite como sendo moléculas que são pontos, que não ocupam volume, e se elas não ocupam volume, elas não colidem, porque dois pontos nunca... Qual é a chance? Imaginem dentro dessa caixa aqui, peguem duas moléculas, e essas moléculas são pontos. Então, imaginem que elas estão fazendo esse movimento, elas vão em linha reta até bater numa parede, daí batem na outra, voltam, e elas estão fazendo esse movimento aqui complicado dentro da caixa. Mesmo caixa em duas dimensões, não precisam nem pensar no cubo ainda. Mas qual é a chance dessas duas moléculas colidirem? Bom, para elas colidirem, elas têm que estar exatamente no mesmo ponto, ao mesmo tempo. Mas para estarem exatamente no mesmo, a posição delas precisa coincidir nas infinitas casas depois da vírgula, porque são pontos. Quando são bolinhas, não precisa, né? Basta elas chegarem a uma certa distância. São bolinhas, são discos, tá? Mas se forem pontos, para realmente coincidir, eles têm que estar um em cima do outro, tem que ser o mesmo ponto. E para ser o mesmo ponto, eu preciso de infinita precisão, preciso das infinitas casas, o que não acontece. A chance, a probabilidade disso acontecer é zero. Tá? Não acontece. No modelo do gás ideal, a gente diz que são pontos. A aproximação de gás ideal que a gente faz quando a gente pega um gás de verdade e diz como é que eu faço experimentalmente para colocar esse gás nas condições onde o modelo de gás ideal se aplica para ele. Bom, eu deixo ele muito diluído, eu deixo ele muito rarefeito, porque sendo rarefeito, vale essa condição, né? Quando a gente usa dois sinais de menor aqui, significa muito menor. Então, quando aqui está ao contrário, tá? Então, vamos fazer... Então, aqui, ao invés de... Vamos chamar, que na verdade era isso que eu tinha que ter no início, vamos chamar de R
a distância, o raio, né? Como de fato é, eu inverti a notação, e d a distância, tá? Então, mas o que eu falei agora tá tudo correto. A distância entre as moléculas é muito maior do que o raio entre elas. Okay? Então, como é que a gente faz isso experimentalmente? A gente vai diluindo cada vez mais o nosso gás, vai deixando ele cada vez mais rarefeito, e chega um momento onde as equações que descrevem o comportamento do gás ideal no nosso modelo vão coincidir com o comportamento observado do nosso sistema real, mas muito diluído, tá bom? Então, no caso do gás ideal, como as moléculas são pontos, como elas nunca vão ocupar o mesmo lugar no espaço, a gente também não vai ter colisões. As únicas colisões que as moléculas do gás ideal vão ter vai ser com as paredes. Então, é como se as moléculas do gás ideal, elas, né, não sentissem, para elas não faz diferença a existência das outras moléculas. Elas estão ali fazendo as suas colisões com as paredes e de forma independente das outras. É isso que simplifica a descrição desse sistema, o fato delas serem totalmente descorrelacionadas umas das outras. O que cria o comportamento que a gente observa macroscopicamente, que aquele gás vai ter uma pressão, uma temperatura, é a totalidade dessas colisões. Então, aqui a gente consegue observar a origem da pressão, né? Cada vez que a gente tem uma dessas colisões com as paredes, a molécula, né? Peguem, por exemplo, uma dessas colisões aqui. Então, vocês veem que na direção X, isso é o que vocês estudaram lá na Física 1, a única força que age durante a colisão é a força que a parede faz, né, em reação aqui à colisão. E essa força, a gente supõe, no caso de moléculas, que as colisões são elásticas, né, então a energia cinética da molécula é conservada. A gente supõe também que as paredes são extremamente rígidas, então eu pego uma parede muito pesada comparada com as moléculas, então a parede não se mexe. O único agente aqui que altera o seu movimento na colisão é a molécula. Então, como essa força que age aqui na parede ela é completamente perpendicular à parede, nada vai afetar o movimento na direção horizontal. É por isso que vale a lei da reflexão aqui, que os ângulos são iguais. Mas a velocidade da molécula inverte. Quando ela se aproxima da parede, o VY, a componente vertical da velocidade, é para cima, depois da colisão é para baixo, né? E vale menos VY. Então, aqui houve uma variação no momento linear dessa partícula. O momento linear é m vezes v, como v mudou de sinal, eu tenho uma variação no momento. Mas o momento se conserva. Então, quando acontece essa colisão, há uma transferência de momento para a parede. Quando a gente tem, então, uma variação de momento, é porque tem uma força, agindo a força, né, que não deixa a molécula continuar e faz ela voltar. Então, se eu pegar a totalidade dessas colisões, e são muitas, porque eu tenho, né, da ordem de 10 na 23 dessas moléculas, e uma fração muito grande delas está em qualquer intervalo de tempo batendo aqui nas paredes, eu tenho uma força, né, total que vai empurrar essas paredes de dentro para fora. Essa força, se eu divido pela área dessas paredes, vai me dar a pressão, tá? Então, a origem da pressão de fora para dentro, né, num balão de borracha, por exemplo, é exatamente isso. São as colisões dessas moléculas, porque são muitas, empurrando essas paredes para fora, né? Como se vocês pegam, por exemplo, quando vocês botam a mão para fora da janela, vocês sentem essa pressão, né? No dia a dia, se vocês olham a mão de vocês dizem, bom, não tem pressão nenhuma na minha mão, porque a gente está acostumado com a pressão atmosférica. Mas no carro, quando vocês botam a mão pela janela, como tem o movimento do ar, como tem o fluxo, a pressão ali não é essa diferença de pressão, vocês notam, né? Então, a mesma coisa, as moléculas estão colidindo com a mão de vocês e fazendo uma força,
essa força dividida pela área da mão de vocês é a pressão que vocês vão sofrer, ou o excesso de pressão em relação à pressão atmosférica. E ela é sempre, né, a gente consegue sentir de tal forma que a mão é, de fato, empurrada para trás. Tá? Bom, então o gás ideal ele vai supor essa extrema diluição. As nossas colisões não vão ser entre as moléculas, mas vão ser com as paredes, e essas colisões com as paredes vão dar origem à pressão. Né? Para que isso seja verdade, para que eu tenha uma pressão homogênea em toda a superfície aqui, eu preciso, né, que o número de colisões seja de fato muito grande. Então, se eu tiver 5 moléculas aqui dentro, se eu fizer medidas em lugares diferentes, eu certamente vou ter valores diferentes, porque são muito poucas moléculas. Numa medida, pode ser que nenhuma bateu ali, e do outro lado todas bateram ao mesmo tempo, tudo pode acontecer. Mas quando eu tiver no que a gente disse lá na primeira aula, né, no limite termodinâmico, quando eu tiver um número grande, 10 na 23, eu garanto que o número de moléculas que vai colidir com uma pequena região da parede num certo intervalo de tempo ΔT é muito grande, tão grande que esse número médio, mesmo que ele flutue de alguns trilhões para mais ou para menos, a média vai ser muito maior do que variações não vão nem afetar a média. De fato, se a gente colocar um medidor de pressão do balão em diferentes pontos, a gente vai medir sempre a mesma pressão, porque essa pressão é homogênea. Ela ficou homogênea de tantas colisões que acontecem ali. Tá? Então, o gás, para valer o que a gente está supondo aqui, precisa ter, de fato, muitas moléculas. Né? E o que é o que acontece. Essas moléculas estão em constante movimento, né? Nada vai fazer elas parar. Isso é o que a gente chama de caos molecular, que significa que se eu bater uma foto do sistema e bater uma outra foto um instante muito curto depois, essa configuração vai ser completamente diferente. O sistema vai trocando de configuração microscópica, né, uma atrás da outra. A chance de repetir uma dessas configurações é muito baixa, porque a configuração, ela, de novo, né, eu tenho muitas partículas, a chance de ter todas elas na mesma posição é quase zero. Né? Então, a chance dessas configurações se repetirem é muito baixa. Né? O que a gente tem que ainda discutir, e mais adiante, provavelmente com mais detalhe, é por que se as configurações microscópicas estão mudando, pressão, volume e temperatura não estão. A gente, então, vai discutir mais adiante qual é a conexão entre as configurações microscópicas, as possíveis fotografias que eu posso ter desse sistema, e o estado termodinâmico do sistema, né? As variáveis macroscópicas, as poucas variáveis macroscópicas que descrevem ele. Né? Vocês lembram lá da primeira área que a gente disse que se eu quisesse descrever essa configuração microscópica, eu precisaria de um número enorme de quantidades, porque eu teria que dar todas as 10, vamos supor 10 na 23 moléculas aqui, né? Eu teria que dizer todas as 10 na 23 posições, cada posição tem um X, um Y, um Z, então aumenta mais ainda o número de quantidades, mas eu preciso ainda dizer quais são as velocidades, né, os vetores velocidades de cada uma dessas partículas. Então, esse número é gigantesco. Caracterizar a configuração microscópica demanda muita informação. Por outro lado, quando a gente vai para o nível macroscópico, quando a gente vai para a descrição que a termodinâmica nos dá, o número de variáveis se reduz muito. A gente pode dizer o gás por pressão, volume e temperatura. Então, essa é a mágica da termodinâmica, essa é a redução das variáveis que a gente precisa para descrever o sistema e simplifica a nossa análise. Bom, a gente comentou já o fato das colisões serem elásticas. Tá? Então, se a gente considera todas essas hipóteses, eu não vou fazer o cálculo, né? Isso eu acho que eu cito no texto, um pé de página. O cálculo está feito no livro do Moisés. Então, o que a gente faz? A gente conta, né? A gente calcula quantas colisões
acontecendo numa determinada região aqui do sistema, quanto momento é transferido, com esse momento transferido, qual é a força aplicada, soma sobre toda a área para achar a força total, divide por essa área para achar a pressão. Então, a partir dessas hipóteses, é possível calcular, a gente não vai mostrar, a gente vai usar o resultado pronto aqui, e a pressão aqui no sistema vai estar associada com a velocidade das moléculas. A pressão vai depender da densidade dessas moléculas. Quanto mais moléculas eu tiver, né, por unidade de volume, maior vai ser o número de colisões, maior vai ser o momento transferido, maior é a força, maior é a pressão feita por essas moléculas aqui nas paredes. Tá? Então, a pressão é diretamente proporcional à densidade e, obviamente, como eu não posso levar em conta as velocidades individuais, o que aparece nessa relação é uma média. Então, essa notação aqui é média. Tá? Então, a média, no caso mais simples, é aqui que eu pego todas as velocidades dessas partículas, módulo delas, né? O VI. A média não é da velocidade, a média é da velocidade ao quadrado. Então, eu pego cada velocidade, levo ao quadrado, somo todas, né? Desde a primeira até a 10 na 23, lá, não sei como é que a gente diz, 10 na 23ª, algo assim, e divido pelo número de moléculas. Assim que a gente faz uma média, né, quando a gente tem um conjunto discreto de valores. Tá? Então, isso aqui, por definição, é a nossa média da velocidade ao quadrado. Ali é para ser um 2. Tá? Então, é isso que aparece aqui nessa equação. A gente vai discutir na próxima aula que isso aqui, obviamente, está associado com a energia cinética, lá aparece uma velocidade ao quadrado. Então, a pressão também está associada à medida da energia cinética dessas moléculas. Bom, essa velocidade ao quadrado aqui, ela, como eu levei ao quadrado, a unidade dessa quantidade é, por exemplo, metro quadrado por segundo ao quadrado. É uma unidade de comprimento ao quadrado dividida por uma unidade de tempo ao quadrado. Bom, isso não tem unidades de velocidade. Então, se eu quiser ter algo com metros por segundo, eu tiro a raiz quadrada. Então, se eu tirar a raiz quadrada dessa velocidade média, a média do quadrado aqui, a gente define uma velocidade típica desse sistema, que a gente chama de velocidade quadrática média. Tá? Então, eu elevo ao quadrado, tiro a média e tiro a raiz. Tá? Então, essa velocidade quadrática média, se eu isolo aqui o V2, fica 3 vezes P dividido por ρ, e tiro a raiz. Né? Então, eu posso calcular. Então, se eu sei o valor da pressão e da densidade daquele gás, né, eu consigo calcular essa velocidade quadrática média para um gás ideal. Tá? Essa expressão aqui vale para um gás ideal. Então, para a gente ter uma ideia de quanto vale essa velocidade, vamos pegar uma situação típica. Né? Se eu tiver um certo volume com oxigênio, O2, na temperatura 0 Celsius, 273 Kelvin, pressão ambiente, né? uma atmosfera. Nessas condições, a densidade vai ser, né, 1,5 kg mais ou menos para cada metro cúbico, né, de oxigênio. Então, a gente coloca esses valores aqui nessa expressão. Eu tenho então, a temperatura aqui só aparece para nos dizer a densidade. Então, a gente coloca a densidade aqui, coloca a pressão, né, transforma atmosferas aqui para ter as unidades corretas. Se eu coloco, então, nessa formulazinha, valores aqui, então aqui já está a pressão no sistema internacional, isso me dá 460 metros por segundo. Significa que uma molécula de oxigênio agora, aqui, né, onde a temperatura é bem maior do que 273 Kelvin,
né? Então, a gente teria que olhar qual é a densidade do oxigênio na temperatura agora, 20 e tantos graus, mais quente, a densidade vai ser menor, eu vou diminuir o número aqui embaixo, eu vou aumentar o resultado. Tá? Então, a velocidade que as moléculas têm aqui do nosso lado, ela é maior do que 460 metros por segundo. Significa que se vocês liberam algum tipo de odor, abrem um vidro de perfume, por exemplo, né? Em um segundo, as moléculas desse perfume viajaram quase 500 metros por segundo, né? Certamente um pouco mais de 500 metros por segundo, porque a temperatura aqui não é zero. Isso significa que esse odor, numa sala, ele deveria se espalhar instantaneamente, né? 500 metros por segundo. Quando a gente está na aula presencial, eu costumo dizer, bom, isso é a distância daqui até a parada de ônibus, né? Que a gente esteja lá, mais ou menos isso. Mas a gente sabe que isso não acontece. Quando alguém, digamos, abre um vidro de perfume numa sala, né, a gente sabe que o cheiro demora para atingir as pessoas que estão próximas e demora ainda mais para atingir as pessoas que estão mais distantes. Então, a velocidade no mundo real dessas moléculas, o que acontece? Não é essa? O que está errado? Bom, o que está errado é que esse valor aqui é obtido na aproximação de gás ideal. E o gás ideal, né, a gente acabou de discutir, é aquele onde as moléculas não colidem entre si. Então, de fato, se é um gás ideal, eu abro a minha garrafinha de perfume e a molécula sai e não vê nada pela frente e viaja seus 500 metros em um segundo. Mas as moléculas dos gases reais que interagem, que ocupam volume, elas vão colidir com as outras. Então, o caminho delas não é desimpedido. Então, na média, se vocês forem olhar qual é a distância que uma molécula anda até bater em outra, isso vai ser bem menos do que os 500 metros por segundo. Isso define uma quantidade que a gente chama de livre caminho médio. Né? E o livre caminho médio vai depender do volume que as moléculas ocupam, né? Então, quando vocês estão... Imaginem numa mesa de sinuca, coloquem na perspectiva das bolas de sinuca. Então, vocês estão olhando e na linha do movimento de vocês tem uma outra bola, né? Qual é a chance de vocês atingirem aquela bola? Bom, vai depender da área que aquela bola ocupa na linha divisada de vocês. Vai depender da seção reta dessa bola e da seção reta de vocês também, tá? Então, dependendo da seção reta das moléculas, que vai ser proporcional à área delas, quanto maior for essa área, mais chance você vai ter. Então, menor vai ser a distância percorrida. Então, a distância percorrida média, né, esse livre caminho médio, quanto maiores forem as moléculas, mais chance tem de bater, menor vai ser a distância percorrida. Então, o livre caminho médio é inversamente proporcional à área, à seção reta dessas moléculas. E, obviamente, quanto mais moléculas eu tiver, quanto maior for a densidade, maior também vai ser a chance de uma colisão, menor vai ser o livre caminho médio. Então, por exemplo, se a gente olhar em função da altitude, a altitude vai fazendo com que a densidade das moléculas diminua, né? Por causa da gravidade, as moléculas são puxadas para baixo, então a densidade aqui vai ser maior. Esse decaimento não é exatamente, mas é quase exponencial. Então, o livre caminho médio vai ser bem menor no nível do mar e bem maior, o livre caminho médio vai ser vai ser bem menor ao nível do mar, e à medida que a gente vai subindo, ele vai aumentando, o gás vai ficando mais rarefeito, as moléculas conseguem andar mais. Então, para vocês terem uma ideia, aqui no nível do mar, a distância percorrida é 0,1 milionésimo de metro. As moléculas muito longe dos 460 metros aqui, e elas poderiam andar um segundo. Tá? Então, as colisões acontecem em espaços de tempo muito
muito curtos, as moléculas têm essa velocidade, mas a distância que elas conseguem andar é muito pequena. O tempo do caminho livre é muito pequeno, elas rapidamente colidem. Elas mal começam a andar, elas andam muito pouco e já colidem. Mas se eu subir aqui a 100 km, 100 km é 10 vezes a distância típica, a altura típica de um voo comercial, que é 10 km. 100 km é mais ou menos a altura da estação espacial. Tá? Então, a gente tem atmosfera lá, tanto que as moléculas agora elas conseguem viajar, né, milhões de vezes a mais aqui do que no nível do mar. Então, tipicamente, elas conseguem andar 16 centímetros antes de colidirem com outra. Então, ainda tem muito pouca molécula, né, para a gente poder respirar, mas ainda tem muita molécula para que a estação espacial sinta o efeito do arraste, né, e de tempos em tempos tenha que fazer um ajuste de órbita ali, porque isso aqui vai tirando a energia cinética do sistema e a distância vai diminuindo, né? Ela está, de fato, indo. Agora, mas ainda assim, ó, essa distância, 100 quilômetros, não é muito, né? Por exemplo, se aumentar 3 vezes a distância, se eu subir aqui a 300 quilômetros, vocês notam que o livre caminho médio aumentou muito, foi de centímetros agora para quilômetros, a distância andada aqui é 20 quilômetros, mas 300 quilômetros ainda é um milésimo da distância até a Lua. Né? A distância até a Lua são 300 mil quilômetros, então, embora 300 quilômetros seja muito alto, né, ainda assim é muito pouco, né? Ainda é muito próximo. Até tem 7 mil quilômetros. Então, 100 quilômetros, 300 quilômetros, ainda é uma distância muito pequena comparada com o próprio raio. Se vocês colocarem em perspectiva a Terra e esse ponto a 300 quilômetros, vocês vão ver que quase colado. A gente está ainda bem pertinho da Terra. Mas a densidade diminui muito rápido, né? Então o livre caminho médio aumenta bastante. Então, nessas altitudes aqui, o nosso gás já começa a se comportar como um gás ideal. Tá? Bom, essa velocidade que a gente tem aqui, né, a velocidade quadrática média, ela nos dá uma informação sobre o sistema como um todo. Mas essa informação pode não ser suficiente. Ela é uma média, né? Eu perdi toda aquela riqueza de informações que eu tinha do fato de eu partir das velocidades de cada uma dessas moléculas. A gente consegue recuperar um pouco dessa informação se a gente for olhar, não agora uma média, mas se eu for olhar a distribuição de velocidades. Eu não sei se vocês fizeram probabilidade estatística ou se tem que fazer, mas vocês têm uma ideia do que seja uma distribuição de probabilidade, né? Se eu tenho um sistema discreto, um dado ou uma moeda, né? No caso do dado, eu tenho 6 possibilidades, cada uma delas tem 1/6 de probabilidade de cair, então a probabilidade da 1 é 1/6, de da 2 é 1/6, e assim por diante. Então isso é a distribuição de probabilidades, como as probabilidades se distribuem entre as diversas possibilidades, né, que podem ocorrer nesse sistema. No caso de uma moeda, eu tenho 2 possibilidades, a probabilidade é ou cara ou coroa, é 1/2 e 1/2. Né? Então, uma das propriedades das probabilidades é que alguma coisa tem que acontecer. Quando eu jogo um dado, uma das faces tem que cair para cima. Tá? Quando eu jogo uma moeda, uma das faces tem que cair para cima. Sim, é possível a moeda cair e ficar de pé, acontece de vez em quando. Mas é improvável. Ou, se quiser colocar isso no sistema, eu teria que dizer a probabilidade de cair cara é 0,499999, sei lá quantas casas, de cair coroa é 0,4999 lá, sei lá quantas casas, e cair de pé é 0,000, sei lá quantas casas, 1. Né? É mais uma possibilidade. Mas se eu levar em conta todas as possibilidades que podem acontecer, a soma delas tem que dar 1, porque alguma coisa tem que acontecer. Tá? Então, isso é o que a gente chama de normalização. É uma das condições
que a gente coloca para uma quantidade ser chamada de probabilidade é de que a soma de todas as possibilidades tenha que ser 1. Quando a gente vai agora para um sistema onde as possibilidades não são mais discretas, como numa moeda ou num dado, são contínuas, né, a nossa distribuição vira uma distribuição contínua de probabilidades. Né? Então, como a velocidade que uma molécula pode ter, um módulo, aqui a gente está pensando no módulo da velocidade, então ela pode ser qualquer valor, em princípio, entre 0 e infinito, não tem um limite para essa velocidade, então, em princípio, a velocidade pode ir até infinito, mas não são valores discretos, são valores contínuos. Tá? Então, a nossa distribuição, ao invés de ser um ponto para um sexto para um sexto para 2, ou seja, né, valores para pontos discretos, aqui agora eu tenho um contínuo. Então, a minha linha ela vai ser contínua. A interpretação muda também. Quando a gente diz qual é a probabilidade de obter um valor específico no dado, 3. Bom, isso é um sexto. Mas não faz sentido, quando a probabilidade é contínua, perguntar qual é a chance de ter velocidade 2,57 metros por segundo de uma molécula. Tá? Porque é como, qual é a probabilidade, se vocês escolherem um número entre 0 e 1, de vocês escolherem 0,5? Bom, eu tenho infinitos números entre 0 e 1. Então, é um número comparado com infinitos, a chance é 0. Então, quando a distribuição é contínua, a gente tem que perguntar qual é a chance da minha velocidade cair dentro desse intervalo. Aí, esse intervalo, a largura dele, pode me dar essa informação. Então, essa probabilidade, eu tenho que pegar a área dentro do intervalo e comparar com a área total. Quanto é que vale a área total? A área total tem que valer 1, que é a condição de normalização. Se eu somar todas as probabilidades da velocidade cair entre 0 e infinito, a velocidade tem que ser uma dessas aí, entre 0 e infinito. Então, a probabilidade da velocidade ser algum valor entre 0 e infinito é 1, porque ela vai ter algum valor entre 0 e infinito. Então, essa é a condição de normalização que a gente tem para uma variável contínua. A integral da distribuição, ela vale 1. Então, a área embaixo dessa curva, ela vale 1. Então, se eu quiser, qual é a probabilidade de achar velocidades entre, vamos chutar ali, 5 e 7? Tem que ver qual é a área aqui dessa curva e comparar com a área total, que é 1. Então, essa área aqui vai me dar essa probabilidade. Tá? Então, quando a distribuição é contínua, a gente diz que eu preciso olhar a probabilidade, agora ela é interpretada junto com o dv de velocidade. Tá? Então, uma distribuição de probabilidade me dá a probabilidade de encontrar moléculas, P de V, me dá a probabilidade de encontrar moléculas com velocidades no intervalo entre V e V mais dV. Tá? É assim que a gente interpreta distribuições contínuas. A gente pensa sempre num certo intervalo de velocidades. Bom, no caso dos gases ideais, a gente parte daquelas hipóteses lá no slide anterior, a gente consegue obter a forma exata dessa distribuição. Tá? Então, essa distribuição, aqui no início, ela é uma parábola. Tá? Ela segue aqui uma parábola. Tá? Por que são curvas diferentes? Porque essas constantes que aparecem aqui, que estão aqui embaixo, elas dependem da temperatura. Então, para temperaturas diferentes, eu tenho curvas diferentes. Mas a função que descreve a distribuição é sempre a mesma. Começa com uma parábola. Então, quando V é pequenininho, a exponencial é pequenininha, é próxima de 1. Então, eu só enxergo a parábola. Mas quando a velocidade... Então, a curva sobe. Mas quando o V começa a crescer muito, essa exponencial decrescente passa a ser importante. Então, aí quem domina o comportamento é essa exponencial que diminui. Tá? Então, quando eu multiplico essas duas funções, uma parábola que cresce sempre
e uma exponencial que decresce sempre, o resultado é essa curva que tem um máximo. Tá? Como esses parâmetros, coeficientes, eles dependem da temperatura, à medida que a temperatura muda, a distribuição muda também. Quando a temperatura aumenta, aumenta também a velocidade das moléculas. Então, o pico aqui da distribuição, ele se desloca para velocidades maiores. A velocidade mais provável é a velocidade que está no pico, é a velocidade, é a região onde eu tenho mais chance de encontrar as moléculas, elas vão ter mais velocidade. Mas como a área total da curva é sempre 1, se eu desloco o pico para a direita, eu tenho que achatar ele. Tá? Então, a curva, quanto menor a temperatura, mais concentrada ela vai ficando, mais alta e mais magra aqui. E à medida que a temperatura aumenta, ela vai ficando mais baixa e mais larga, né? Porque ela precisa conservar a área. E como é uma exponencial, fica cada vez mais improvável de achar moléculas a velocidades muito altas, mas não é zero, né? É possível, mas é improvável de encontrar moléculas a velocidades muito grandes, embora existam. Bom, agora que eu sei essa distribuição de velocidade, a gente pode calcular outras características desse gás. Né? A gente pode calcular a velocidade média e a gente pode calcular a velocidade quadrática média, que a gente já tinha achado antes. Bom, essas contas aqui, elas estão feitas lá no PDF, para quem tiver interesse, não vou cobrar, mas é interessante para quem vai ou já fez probabilidade estatística dar uma revisada ou vai enxergar, né? Então, quando a gente faz a média, qual é a média? Qual é o número médio? Né? Se você jogar em um dado 1 milhão de vezes e somar em todas as vezes e dividir pelo número de vezes, qual é a média que vocês acham? Bom, aí vocês têm que pegar o 1 vezes a probabilidade de dar 1, que é 1/6, mais 2 vezes a probabilidade de dar 2, que também é 1/6, e somar todas. Aqui é a mesma coisa, eu multiplico a velocidade pela probabilidade de ter essa velocidade e somo. Como aqui eu tenho a função, essa soma é simples de fazer, é uma integral que pode ser feita por partes, por exemplo, está feita lá no PDF, e a gente acha, né, o resultado em função desses coeficientes e a velocidade média depende da temperatura. Posso fazer a mesma coisa para a velocidade quadrática média, aqui vai aparecer um quadrado, outra integral que pode ser feita por partes, e o resultado é esse aqui. Então, agora a gente tem 3 velocidades diferentes características do sistema, né? Velocidades que foram calculadas para todo o gás. A velocidade média, a quadrática média, a raiz disso aqui, e a velocidade mais provável, que é o pico. Então, elas estão representadas aqui. A gente olha esse coeficientezinho aqui. A gente pode achar também a velocidade do pico. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, no pico a derivada aqui é 0, a gente pode derivar P igual a 0 e acha essa velocidade. Então, essas coisas todas estão calculadas lá. Então, elas não são iguais, elas dão informações diferentes aqui sobre o meu sistema. Tá? Bom, então, em resumo, o que a gente viu, né, é que a teoria cinética dos gases, ela nos permite fazer uma conexão entre as propriedades microscópicas do sistema, né, o que determina a distribuição de velocidades, o tipo de gás vai determinar as colisões, e as colisões vão determinar como as velocidades vão estar distribuídas no sistema real. A distribuição não precisa ser essa que a gente viu, que vale para o gás ideal, mas o que a gente sabe é que é o que acontece no nível microscópico que vai influenciar o que acontece no nível macroscópico. Aquelas propriedades termodinâmicas macroscópicas que a gente pode observar, que pode medir e pode relacionar, que é o que a termodinâmica faz, elas estão conectadas com o que acontece no mundo microscópico, né? Então, por exemplo, essa expressão que a gente discutiu, ela do lado esquerdo tem uma propriedade macroscópica do meu sistema, que é a pressão, enquanto do outro lado tem uma propriedade que é calculada a partir
das velocidades individuais dessas moléculas, ou seja, está conectada às propriedades microscópicas do sistema. Então, a teoria cinética dos gases, como a gente vai ver na próxima aula, ela vai nos permitir obter outras relações entre propriedades macroscópicas e propriedades microscópicas, e essas relações vão ser necessárias, não só úteis, mas necessárias para a gente estudar o comportamento dos sistemas. A gente vai falar calor específico, energia interna, etc., várias quantidades. Aqui é uma animação, mas eu não consegui abrir o Acrobat aqui, mostrando para um gás com um número não tão grande, né, 10 a 23, mas um conjunto limitado de moléculas, como é que se distribuem as velocidades. Então, para essa foto que eu fiz aqui e medir as velocidades de cada uma dessas moléculas, as velocidades se distribuem assim. Então, vocês veem que mais ou menos a expressão é seguida. Quanto mais moléculas eu for colocando no sistema, mais lisa vai ficando essa parte azul e mais encaixada nessa região vermelha vai ficar. Então, a aproximação vai ficando cada vez melhor. Aqui eu devo ter algumas poucas milhares de moléculas, é muito pouco comparado com 10 a 23, então essa estatística vai melhorando. Bom, então na próxima aula a gente vai usar esses resultados da teoria cinética dos gases para gerar mais propriedades do gás ideal, né? Em particular a energia cinética e o calor específico. Bem? Professor, Oi. tá me ouvindo? Ouvindo. Eu só queria levantar um ponto, no caso, que eu fiquei um pouco em dúvida. Por exemplo, pegando essa primeira relação, no qual a gente faz uma relação entre a pressão e a velocidade, que nesse caso eu acho que eu poderia dizer que é a velocidade quadrática média, correto? É o quadrado da velocidade quadrática média. A velocidade O quadrática quadrado média da velocidade. a velocidade quadrática média seria a raiz disso. Para a gente chamar Tá. uma quantidade de velocidade, ela tem que ter unidade de, por exemplo, metros por segundo. Essa aqui tem unidade de metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, mas se a gente tira a raiz, ela volta a ser uma velocidade. E é assim que a gente define a velocidade quadrática. A tua pergunta Tá, é? e eu poderia relacionar ela, por exemplo, então, com a integral que o senhor mostrou no slide anterior. Exatamente. Essa velocidade quadrática média é essa aqui. Tá, eu posso relacionar elas então sem problema, tipo, não são coisas que partem de presunções diferentes. Não, de fato, se tu substituir essa expressão naquela expressão lá da pressão e simplificar o que pode ser simplificado, tá? Tu vai chegar em PV igual a NRT. Tá. Então, todas essas expressões são consistentes entre si e valem para o gás ideal, né? Se eu for pegar um outro gás, um gás de Van der Waals, onde tem interação, um gás real, a distribuição de velocidades já não vai ser tão simples quanto essa. Esse aqui é o caso mais simples, que é, em geral, o que a gente consegue obter uma expressão fechadinha, né? Já, por exemplo, a equação de estado, que a gente vai discutir o que é, né? Mas que vocês sabem, equação de estado para um gás ideal, PV igual a NRT. Se vocês pegam um gás real, a gente não faz a ideia de qual é a gente tem modelos. Equação de estado de Van der Waals, que já é um pouco melhor. Mas nenhuma dessas equações, ela descreve perfeitamente a equação de estado de um gás real. Né? Como é que pressão, volume e temperatura de um gás real estão relacionados. O que o pessoal faz? Mede essas quantidades e aí supõe. Bom, vamos supor que eu tenho uma equação de estado do tipo P igual A V mais B, V quadrado, mais C, V cubo, e pega um polinômio com um monte de termos, e nesses coeficientes tu bota a temperatura, e tu tenta achar uns constantes que passam por cima dos pontos. Tu não faz a menor ideia de onde vem essa que tu usou, mas se ela passar bem pelos teus pontos, tu pode usar ela na prática. Então, as equações de estado, as distribuições, tudo isso fica
muito complicado e, em geral, desconhecido para sistemas reais. Né? A gente até consegue expressões com as quais a gente pode trabalhar, mas obter uma expressão fechadinha, como a gente tem aqui, em geral é para poucos sistemas. Né? O gás ideal é um que a gente consegue calcular tudo, gás de Van der Waals, algumas coisas, né? Outros gases mais complicados, nem isso, as coisas começam a ficar muito complicadas. Então, a gente usa o gás ideal para exemplificar todas essas quantidades, porque ele nos permite calcular. Então, aqui o que a gente está interessado, né, é mais nessas interconexões entre essas quantidades. Então, a gente usa o gás ideal porque ele é simples. Se a gente botasse um gás mais complicado, a gente nem ia conseguir enxergar essas expressões. Mas, em resumo, a resposta para a tua pergunta é sim, todas essas expressões que a gente está obtendo aqui, elas têm que ser consistentes entre si, porque todas elas foram obtidas do gás ideal. Né? Então, de fato, se substituir esse 3RT sobre M, né? Aí usa que densidade é massa por volume, aí vai aparecer o volume e vai aparecer o número de mols também. Tu acaba chegando em PV igual a NRT. Eu só queria fazer mais uma pergunta, na verdade, eu não sei nem o quanto que isso vai ser relevante para o estudo dessa cadeira, talvez em outra. Essa presunção, por exemplo, de que as colisões são elásticas, essa presunção para um gás real provavelmente não é correta. Não, essa é correta. Não, essa é correta, porque o que acontece quando as colisões não são elásticas? Vocês tinham lá na Física 1 aquela colisão elástica, perfeitamente inelástica, né? Que as coisas batiam e permaneciam grudadas. No outro extremo, a colisão perfeitamente elástica, que elas batiam e conservavam energia cinética, e depois tinha todas as possibilidades intermediárias. Quando tu tem algum grau de inelasticidade, quando não é perfeitamente elástica a colisão, há uma perda de energia cinética do movimento, mas essa energia cinética, a energia que se conserva, ela tem que ir para algum lugar. Tá? Então, essa energia cinética que se perde, em geral, ela passa na forma de calor para dentro dos objetos. Então, em geral, a imagem que se usa para ilustrar é um conjunto de bolinhas amarradas, todas elas com molinhas. Então, tu tem uma bola de bolinhas e molinhas, né? Aí tu solta esse sistema de uma certa altura. Se fosse uma bola elástica, ela picava e voltava até a mesma altura. Mas esse sistema todo molenga, quando ele bate, tu vê que ele não pica, né? Então a colisão é perfeitamente inelástica, mas essa energia agora ela foi transferida para o movimento das bolinhas ali dentro do sistema. É uma maneira de dizer que passou como calor, passou para a energia interna da bolinha. Mas isso com átomos não acontece, tu não tem essas molinhas ali dentro, tu não tem essa energia interna. Essa energia de movimento, ela não tem como passar, tu não tem como ionizar um elétron, fazer ele mudar de órbita, mudar de velocidade. Né? Então, nas colisões entre moléculas, a energia delas, a energia cinética que elas têm, não tem como passar para algum tipo de energia interna dessas moléculas. E se não tem como isso acontecer, a colisão vai ser sempre elástica. Colisões entre átomos e moléculas, elas vão ser sempre elásticas, mesmo em moléculas reais. Mas mesmo o que o senhor está dizendo, só para ver se eu entendi, é que mesmo que essa energia seja transformada em calor, no caso, ela acaba voltando para a forma cinética das moléculas por causa que ela está ali no sistema e não tem para onde ir. Mas o que é... Então, se tu está olhando um gás, as energias cinéticas aqui já são as energias internas do sistema, tá? Então, tu está passando a energia cinética de uma para outra, mas isso não é calor. Quando tu... Agora, imagina que tu tenha dois gases, né? Duas garrafas. Né? Se tu colidir duas garrafas, aí sim tu pode ter uma colisão inelástica e essa energia, que é a energia cinética das garrafas, ela pode se transferir para as moléculas lá dentro. E tu aumenta um pouquinho aquelas velocidades.
Então, essa é a imagem do calor. Tu vai aumentar um pouco a temperatura de cada garrafa, tu passou, a colisão gerou calor para elas, e essa energia que entrou na forma de calor vai ser distribuída entre as moléculas. Então, tu tem um objeto que, quando colide, a energia passa para o seu interior. Mas as moléculas, elas não têm esse interior. Então, a colisão de duas moléculas, ela não tem como ser inelástica, porque não tem como passar... Não tem a temperatura da molécula. A temperatura é uma propriedade do conjunto de moléculas, é uma propriedade do conjunto macroscópico. A molécula individual não tem temperatura. Então, essa colisão entre duas moléculas não tem como ser inelástica. Num grande sistema, tu pode passar calor e mudar as velocidades, as energias internas. Mas na molécula, como tu não tem esses graus de liberdade internos ali, não tem como isso acontecer. Então, mesmo no gás real, essa suposição que a gente fez no caso do gás ideal continua valendo, as colisões continuam elásticas. Mais claro. Sim, sim. Na verdade, eu tava pensando na temperatura justamente como algo microscópico. Daí, na minha cabeça, chegou um ponto onde, por exemplo, o sistema entraria em... perderia toda a energia que estava ali contida cinética e pararia de se mover, e aí isso iria contra a entropia na minha cabeça, mas agora faz mais sentido. Se as colisões fossem inelásticas, o sistema ia acabar parando. Na próxima aula, a gente vai fazer exatamente a conexão entre a temperatura e a energia cinética do sistema. Então, a temperatura vai ser uma medida da energia cinética do sistema. Aí, no gás ideal, só tem energia cinética, então fica mais simples de fazer essa conexão. Mas isso a gente vai discutir. Então, é uma das outras conexões que a teoria cinética dos gases nos permite fazer. Tá? Mas isso é aula de... hoje é sexta, né? A aula de segunda. Então, até segunda.